Você acompanha Jornal da Rede Alesp. 29. Esse é o Jornal da Rede Alesp, na cobertura do combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia do Covid-19. O Instituto Estadual de Hematologia, Hemorrio, inicia nesta semana uma série de estudos para a utilização do plasma sanguíneo de pessoas que foram curadas do novo coronavírus no tratamento de pessoas com quadro grave da doença. Lilian. O plasma colhido é transferido para o corpo de pacientes que estão infectados com Covid-19 e apresentam quase um quadro grave. Pois é, esse tipo de terapia é a mesma que foi utilizada em epidemias como a de Ebola e de H1N1. Um estudo semelhante foi feito pelo Hemorrio para tratar a dengue e bons resultados foram obtidos em laboratório. A ideia é criar mais uma alternativa para o combate ao novo coronavírus. Pacientes que já se curaram da doença estão sendo convocados e serão avaliados como potenciais doadores de plasma. De acordo com o Hemorrio, estudos com o chamado plasma convalescente têm sido feitos na França, no Canadá, em Israel, na Espanha e na China. Pois é. Continuamos aqui com o Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o João Badari, advogado previdenciário. Ele conversa com a gente sobre as agências do INSS que se encontram fechadas e como proceder em relação a esse fato. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Prazer conversar com vocês. Que bom que o senhor escuta a gente. Fala um pouco para a gente aí sobre as agências do INSS, né? Como é que a pessoa faz, né, nesse momento que precisa do INSS, precisar do INSS e as agências estão fechadas? Tem alguma forma de atendimento virtual? O que acontece? Desde 20 de março até o dia 30 de abril, as agências vão estar fechadas. Você não vai conseguir fazer algum pedido na agência, não vai conseguir fazer uma perícia. Todo atendimento presencial está suspenso. Só que o INSS ele tem um portal, que é o portal Meu INSS. E você consegue fazer todos os tipos de requerimento. Requerimento de uma aposentadoria, requerimento de um CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Qualquer documento que você precisar do INSS, você pode pedir pelo portal Meu INSS. Ele tem em torno de 96 serviços. 90 já estão disponíveis de forma remota, ou seja, computador. Dos R$ 1.045 para quem quer pedir auxílio-doença. Me desculpa, cortou o início da pergunta. Como que está funcionando no momento para quem quer pedir uma antecipação do auxílio-doença? Isso está um pouco complicado, por quê? Acredito que hoje, desde pela manhã, o sistema do Meu INSS está instável. Por quê? Provavelmente eles estão adequando o sistema para os novos pedidos. Se você vai pedir um auxílio-doença, um benefício por incapacidade junto ao INSS, você pode juntar o laudo médico pelo computador. Você não precisa fazer perícia. Você junta o laudo do seu médico, desde que ele esteja legível, sem rasura, com o número do CRM, com os dias que você vai ter que ficar afastado do trabalho. Você junta esse laudo pelo computador, pelo site Meu INSS e vai ser deferido pelo prazo de 3 meses ou, se as perícias voltarem antes, esse salário mínimo mensal. Se você tinha direito a um valor maior do que o salário mínimo, depois vai haver a complementação desse valor. Por enquanto, emergencial de um salário mínimo. Doutor, uma pergunta que muita gente está se fazendo nesse momento é: aposentados e pensionistas do INSS vão receber antes do 13º salário? Esse dinheiro já cai diretamente na conta na qual o aposentado recebe normalmente? Sim, o 13º ele foi antecipado com uma parcela que vai agora de abril a maio e a outra parcela vai de maio a junho, final de maio até o início de junho. Depende do número do seu benefício, do final do número e também do valor que recebe. Mas houve essa antecipação dos valores. Doutor, todas as agências do INSS estão fechadas, né? O senhor falou aí de 90 serviços, de 96. Quais são esses 6 serviços? Eu fiquei curioso. Quais são esses 6 serviços que não estão funcionando? Você tem alguns documentos, eu não vou saber citar todos aqui, que você ainda não consegue pedir pelo aplicativo. De cabeça, eu não me recordo quais eles são. Mas todos os serviços essenciais, como, por exemplo, você pedir sua aposentadoria, você requerer seu auxílio-doença, agora entrando no ar para você anexar documento, tudo isso você consegue fazer. Mas
Você não estava conseguindo calcular benefício, desde ontem você está. O sistema do meu INSS já ficou pronto. Por que eu não sei quais são os 6? Porque ontem entraram novos serviços também. Dentre eles, o cálculo de benefício pelas novas regras. A partir de 13 de novembro de 2019, as regras previdenciárias mudaram no regime geral e também no regime próprio. E o site do INSS não estava pronto ainda para fazer essas simulações. Agora ele está. Perícias médicas por atestado, como é que está funcionando, doutor? Ainda não está funcionando. Eu espero que hoje entre no ar. O que o governo está fazendo? Você não vai precisar mais fazer a perícia presencial, ela vai ser remota, vai ser pelo computador. Você envia seu laudo médico e o perito do INSS vai analisar e vai te conceder o benefício, agora emergencial de um salário mínimo. Mas ainda não estava no ar. Esse programa do INSS, no meu INSS, você ainda não conseguia anexar o documento. Doutor, afastamento pela Covid-19, né? Pago pelo INSS. Acho que é afastamento acima de 15 dias, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Como proceder nesse caso? Então, da mesma forma, você vai juntar o laudo médico pela internet. Porém, o sistema ainda não está pronto, foi um atraso do governo. Espero que hoje entre no ar. O que acontece? Não é a partir do 15º dia, é a partir do primeiro dia. Atestou que você está com Covid, você já vai ser afastado do trabalho, senão você pode infectar outras pessoas. Porém, os 15 primeiros dias, que eram pagos pelo empresário, pelo empregador, agora vão ser pagos pelo INSS. Por quê? É um momento muito difícil, tanto para o empregado como para o empregador. Para ele se manter de porta aberta, o governo está tirando alguns custos que ele teria. Os 15 primeiros dias do funcionário que está com a Covid vão ser pagos pelo INSS. A hora que eu perguntei para o senhor, eu quis dizer isso. Quer dizer, a empresa paga os primeiros 15 dias e a partir do 15º dia o INSS paga. Agora, em relação à suspensão da prova de vida, como que funciona? Não vai ser. Os 15 primeiros dias são pagos pelo INSS no caso do Covid. Como é uma situação emergencial, eles modificaram. 15 dias dos primeiros que eram pagos pelo empregador vão ser pagos pelo INSS. O que acontece com a prova de vida? Por 120 dias ela está suspensa. Você não precisa se preocupar com a prova de vida. Seu benefício vai ser restabelecido automaticamente. Doutor, benefício de prestação continuada. Houve mudanças recentes? Houve, é o seguinte, o BPC teve até é um pouco complicado, porque ele foi para um quarto, ele era já um quarto de salário mínimo, a renda mensal da sua casa, a renda per capita deve ser de um quarto de salário mínimo, embora o Supremo Tribunal Federal já entenda que esse critério, ele majora esse critério, porém, houve uma modificação legislativa para o quê? Para meio salário mínimo, ou seja, dobrou a renda per capita para você receber o benefício. Daí, de novo, depois de uma semana, já teve uma nova lei que falou assim, não, um quarto de salário mínimo, perdão, continua sendo um quarto de salário mínimo, porém, no momento emergencial do Covid, a gente pode modificar esses valores. Você pode conseguir receber o BPC, mesmo que você receba que a sua renda per capita familiar seja superior a um quarto de salário mínimo. Mas daí exige algumas condições, como uma delas é o quanto você gasta de medicamento, é você demonstrar aquelas situações subjetivas para isso, e não só o critério legal de um quarto de salário. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Doutor João Badalha, advogado previdenciário. Obrigado pela presença aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente está aguardando, agora são 12h30, mais ou menos. A gente está 12h30, exatamente, 12h29 agora, né? O relógio aqui do meu computador, ele está sempre adiantado, Lilian, tá? 7 minutos adiantado. Eu olhei 12h36 e falei assim, não. A gente está aguardando um pouco a entrevista coletiva do governador João Dória, que deve começar em instantes, ele geralmente é pontual. Enquanto isso, a gente vai falando aqui, ó, de algumas questões aqui do governo. O governo federal anunciou um programa que tem como objetivo arrecadar recursos para entidades sem fins lucrativos. Ó, começou a coletiva, vamos acompanhar a partir de agora a coletiva do governador João Dória. Não, ainda estamos no ar aqui.
Pessoal. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado mais uma vez a presença dos jornalistas que aqui estão, os veículos de comunicação, cinegrafistas, fotógrafos, secretários e secretárias de governo que acompanham presencialmente e virtualmente. Aqui à frente, a coletiva de hoje, quarta-feira, dia 8 de abril, José Henrique Germann, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, secretário da Educação, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Dr. Davi Wipp, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, nosso Comitê de Saúde, e Fernando Capês, diretor-geral da Fundação Procon. Todos terão intervenções aqui nos anúncios que faremos hoje a vocês. Quero mais uma vez enaltecer o trabalho da imprensa, correta, objetiva e informando a população naquilo que representa o combate ao coronavírus, a essa crise de saúde e também a crise econômica. Sempre começamos aqui com as mensagens. A primeira mensagem de hoje é respeito à medicina e respeito aos médicos. A nossa guerra é contra o coronavírus, não é contra a medicina. Não faz o menor sentido atacar o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, médico, competente, sério, dedicado e que vem cumprindo muito bem a sua missão e a sua função como ministro da Saúde do Brasil. Como também não faz o menor sentido atacar o Dr. Davi Wipp, como foi atacado ontem à tarde pelas redes sociais, mais uma vez sob orientação do dito Gabinete do Ódio em Brasília, ou incluir nesses ataques o Dr. Roberto Calil, um dos maiores cardiologistas do país. Por favor, respeitem os médicos, respeitem a medicina, respeitem os enfermeiros, respeitem aqueles que estão doando o seu conhecimento, a sua experiência, a sua vida, o seu trabalho, a sua dedicação, a ausência das suas casas, a ausência dos seus familiares, para ajudar as pessoas a manterem as suas vidas, a manterem as suas saúdes. Nós precisamos de paz e não de confronto. Que país é esse, onde o confronto através das redes sociais é feito para destruir as pessoas, destruir a reputação de pessoas, seja quem for, e principalmente de médicos, que aprenderam ao longo das suas vidas a salvarem as pessoas, a orientarem as pessoas, e agora, por uma milícia digital, são acusados, são emparedados na tentativa de destruir a reputação e a vida destas pessoas. Eu me referi aqui a 3, especificamente, mas outros também estão sofrendo consequências disso. Como governador de São Paulo, o meu repúdio e o meu apelo: precisamos de paz, entendimento, equilíbrio, harmonia e união para vencer a crise do coronavírus. Não é atacando, não é fazendo exércitos de miliciantes, internautas e tentando destruir reputações que nós construiremos um ambiente de paz para vencer a crise. Atacar médicos não salva a vida de ninguém, contribui para destruir e aumentar ainda mais o número de pessoas que perdem as suas vidas no Brasil. Quero também ressaltar, e não estou preocupado com críticas também, dizer que não foram os médicos, não foi o ministro Luiz Henrique Mandetta, não foi o Dr. Davi Wipp, não foi o Dr. Zé Henrique Germann, não foi o Dr. Roberto Calil, não foi nenhum médico no Brasil que afirmou por várias vezes que a gravíssima epidemia do coronavírus era uma gripezinha ou um resfriadozinho. Nenhum brasileiro ouviu isso de um médico. Portanto, respeito com os médicos do Brasil.
Cloroquina. Quero deixar clara a posição do governo do Estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E o doutor Davi Wipp falará a esse respeito. Mas quero deixar claro que quem decide como, quando, onde e com quem aplicar a cloroquina é o médico, não é o governador. O homem público que não cumpre o seu papel como secretário da Saúde ou como ministro da Saúde deve obedecer à ciência e respeitar a medicina, como temos feito aqui em São Paulo. Terceira e última mensagem, antes das comunicações do governo de São Paulo, no dia de hoje. Nós estamos na Semana Santa, temos um feriado prolongado a partir desta sexta-feira. Se é que podemos falar em feriado num período de uma crise tão densa e tão triste como essa. Mas eu aqui faço um apelo às famílias que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que vão nos assistir, vão nos ouvir ou vão nos ler. Por favor, não se dirijam especialmente ao litoral de São Paulo. É um apelo que faço como governador do Estado. Se possível, fiquem em suas casas. Permaneçam em casa durante o período da Páscoa. Logicamente que há situações, há exceções, e nós compreenderemos. Mas se na regra a maioria puder atender a este apelo e ficar em suas casas, estarão mais seguros e mais protegidos nas suas residências, aonde estão, do que se dirigirem principalmente ao litoral de São Paulo nesta Semana Santa. Não se desloquem. As praias estão fechadas, todas as praias, do litoral norte, da Baixada Santista e do litoral sul. Nenhum acesso às do litoral de São Paulo está permitido. Isso foi uma determinação do governo de São Paulo e uma orientação correta de prefeitos e prefeitas das cidades do litoral do estado de São Paulo. Alerto que apenas ontem tivemos 67 mortes. 67 mortos por coronavírus. O maior índice, o maior número até hoje, desde o início desta epidemia. São Paulo tem 56% de todos os óbitos registrados até agora e 41% de todos os casos confirmados no Brasil. Nós temos a obrigação aqui em São Paulo de compreender que o isolamento social é de fundamental importância para proteger a sua vida, a vida dos seus pais, a vida dos seus filhos, a vida dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colaboradores, de todos os brasileiros de São Paulo. Portanto, peço aqui, se puderem, por favor, fiquem em suas casas durante a Páscoa. E aproveite essa oportunidade para uma oração ao lado dos seus familiares, seja qual for a sua profissão de fé. Oração fortalece, oração ajuda, oração eleva, oração conscientiza, oração pacifica. Vamos agora às comunicações de hoje do governo do estado de São Paulo. Merenda em casa. Nós autorizamos o pagamento da merenda em casa e sobre isso falará o secretário da Educação do estado de São Paulo, Rocieli Soares, para, neste programa do Merenda em Casa, atendermos 732 mil alunos da rede pública estadual de ensino. São 732 mil alunos que vão receber o pagamento da merenda em casa. E o pagamento começa hoje, são R$ 55,00 por mês para 732 mil alunos da rede pública estadual de ensino. São aqueles estudantes que vivem em situação de extrema pobreza. Isso representa um investimento neste mês de abril
de 40 milhões de reais e que será repetido no mês de maio com mais 40 milhões de reais. São 80 milhões de reais de investimentos para a distribuição da merenda em casa, com o pagamento de R$ 55 nestes 2 meses, em cada mês, no mês de abril e, igualmente, no mês de maio. E os repasses poderão ser estendidos enquanto as aulas seguirem suspensas nas escolas. Neste momento, a decisão é para atender 60 dias, mas, se necessário for, dado as circunstâncias e seguindo a orientação médica, nós poderemos estender por um período ainda maior. O pagamento será feito por meio do aplicativo PicPay. Basta fazer o download, e o nosso secretário Rosselli vai explicar, em qualquer smartphone ou nas lojas virtuais para o acesso a este valor. E com isso, facilitando e permitindo, repito, a partir de hoje, o acesso a esses R$ 55. E quero alertar também aos espertinhos, aos malandros, aqueles que querem, num momento tão triste, tão duro da vida brasileira, querem também usurpar e fazer bandidagem com os recursos, sejam federais ou estaduais. Nós adotamos medidas de proteção neste aplicativo para que não haja nenhuma invasão e nenhum desvio de informação e muito menos dos recursos que são destinados àqueles que vivem em situação de extrema pobreza. Essa é a forma mais fácil e eficaz de ter acesso ao benefício e a mais segura também. E volto a dizer, o secretário Rosselli dará explicações detalhadas a respeito. O segundo informe de hoje, segundo e último informe de hoje, defesa do consumidor. O governo do Estado de São Paulo tem um compromisso com os 46 milhões de brasileiros que estão em São Paulo em protegê-los e ampará-los, principalmente num momento como este. Já tínhamos falado sobre o assunto aqui. Determinamos na semana passada que o PROCON, sob o comando do Fernando Capês, pudesse agir para coibir, multar e, se necessário, prender empresas ou pessoas realizando a venda irregular de botijões de gás a preço superior a R$ 70. E foi feito. Da mesma maneira, orientamos o PROCON para vigiar e acompanhar a venda do álcool gel em redes de farmácias, em redes de supermercados, mercados e supermercados, independentemente do seu tamanho e da sua localização. A partir de amanhã, nós estamos fortalecendo o papel do PROCON e o papel de defesa do consumidor, designando Fernando Capês como secretário especial de defesa do consumidor do Estado de São Paulo por 120 dias. Esta titularidade dará ainda mais força, capacidade deliberativa e de ação ao secretário Fernando Capês e à sua equipe do PROCON. Não representará um único real adicional de orçamento ou de despesa para o Estado, mas fortalecerá as posições do governo de São Paulo para defender o interesse do consumidor e da consumidora na preservação daquilo que representa o seu direito. Não faz sentido que, diante de uma crise como essa, algum empresário ou comerciante mais ambicioso e incapaz de reconhecer a crise e a dificuldade pela qual estamos passando, que queira usufruir dessa circunstância para fazer aumento abusivo de preços, não apenas no gás, não apenas no álcool gel, como em qualquer outro produto. E esta regra e a fiscalização do PROCON vale para o pequeno, vale para o médio e vale para o grande empresário. Todos terão o mesmo tratamento fiscalizatório e todos serão submetidos às regras e à lei. Feitas essas duas comunicações e as mensagens, eu passo agora a palavra ao secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rosselli Soares, para que possa expor e explicar detalhadamente o programa Merenda em Casa. Secretário.
Obrigado, governador. Boa tarde a todos que estão aqui na banca, a todos que nos assistem. Vou passar rapidamente, pode passar o próximo slide. O programa Merenda em Casa, a gente está olhando muito para as pessoas que mais precisam. E com um trabalho, junto com a secretária Célia Parnes, Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente foi olhar justamente para este público, quem são. Então, a gente escolheu trabalhar com todos aqueles que até o mês de março estivessem com Bolsa Família, mas também jovens, famílias que não estão no Bolsa Família, mas que estão na extrema pobreza pelo CadÚnico. Nós temos 1/5 hoje das famílias brasileiras, segundo o IBGE, que tem restrições alimentares, por exemplo. E a merenda escolar é, sim, uma das estratégias mais importantes que o governo do Estado tem trabalhado. Então, os indicadores têm mostrado isso com muita claridade. A alimentação escolar vai ser trabalhado, então, no Merenda em Casa, com uma transferência de renda para estas famílias em situação de vulnerabilidade dentro deste perfil, para eles poderem adquirir, por exemplo, alimentos para os seus alunos e para a própria família, logicamente. Temporário e emergencial, aquilo que o governador já explicou. Enquanto perdurar a suspensão das aulas, nós vamos estar auxiliando, neste momento previsto para o mês de abril e para o mês de maio. À medida que a área da saúde for definindo quais serão os tempos para o retorno ou não, nós vamos também acompanhando com o programa e retornaremos para informar mais. O público-alvo, como disse, são estudantes da rede estadual em extrema pobreza dentro do CadÚnico. Nós estamos olhando para aquelas pessoas que estão cadastradas lá no CadÚnico, na extrema pobreza, ou que sejam beneficiários do Bolsa Família. Pode passar. Investimento, o governador já falou do governo do Estado, em azul, são 40 milhões de reais para 732 mil alunos. Isso representa 21% dos nossos alunos na extrema pobreza ou no Bolsa Família. Mas tem algo muito importante que a modelagem que a gente fez permitiu. O governador tem capitaneado a busca, junto com a equipe de recursos, junto com muitas pessoas, e uma das instituições que tem nos ajudado muito é o Comunitas, que é uma instituição que trabalha especialmente buscando a inovação na gestão pública, tem nos ajudado a arrecadar com diversos empresários, para citar alguns, que estão doando aqui, a XP, a BS, a família Bracher, por exemplo, entre outros doadores de pessoa física, que vão doar 6 milhões por mês. E para aqueles jovens que não estão recebendo Bolsa Família, mas são da extrema pobreza, receberão um reforço dobrado com recursos da iniciativa privada, que também começará a pagar hoje também. Então, serão mais R$ 55 para 113 mil alunos. Destacando, esses 113 mil alunos são aqueles que não têm o Bolsa Família. Qual foi o conceito deste recorte? Usar o recurso privado em conjunto com a Comunitas para reforçar para aqueles que mais estão precisando. Ou seja, então, cada aluno desses 113 mil receberá um benefício de R$ 110. Todos os demais que já estão no Bolsa Família, no mínimo R$ 55 e mais os R$ 55 também para a extrema pobreza. Pode passar, por favor? Qual foi a forma de trabalho que nós adotamos? Então, primeiro a pessoa tem que verificar se ela tem direito ou não. Nós estamos trabalhando com o aluno matriculado na rede estadual, o cadastro único no CadÚnico e o beneficiário do Bolsa Família. O aplicativo PicPay, a pessoa vai baixar, não precisa ir a lugar nenhum, ela pode baixar e fazer justamente para buscar não ter aglomeração, governador, de nenhum tipo, que nós buscamos uma solução tecnológica, baixando o aplicativo, criando uma conta no nome do responsável no CadÚnico, isso é muito importante, tem que estar com o mesmo nome CPF lá do CadÚnico, valida os documentos todos de forma online e o recurso cai em até 4 horas, que é só o tempo do processamento. Confirmou, validou, segurança de que aquela é a pessoa que tem direito a receber, em até 4 horas cai e a gente já começou esse procedimento. Possibilidades de uso desse recurso. Nós temos mais de 2 milhões de pontos de estabelecimentos credenciados já para uso do PicPay em todo o estado. Pode ser utilizado com aplicativo mesmo, com QR Code, pode ser pago nas maquininhas de cartão, por exemplo, onde tem Cielo e GetNet, em qualquer instituição, e pode ser transferido para a conta. Uma coisa importante que nós colocamos no chamamento público é que nós não permitiremos a cobrança de nenhum tipo de taxa dessas pessoas. Então, a própria PicPay, governador, vai garantir o pagamento de todas as taxas. Se a pessoa decidir transferir para a sua conta, a taxa bancária será bancada pela PicPay. Se ele resolver sacar no banco 24 horas, a taxa que será cobrada pelo
banco será pago também pela empresa PicPay. Isso foi uma condição colocada para que o dinheiro público e o dinheiro dos parceiros seja utilizado integralmente pelas pessoas. Pode passar, por favor? Aqui é apenas uma exemplificação de passos, é muito simples. Você baixa o aplicativo ali na primeira imagem, tanto na loja da Google quanto da Apple. Você cria a conta no nome do usuário, manda uma selfie, isso é importante, manda uma selfie, confirma um documento, uma foto do CPF e o benefício é acreditado em até 4 horas na própria conta do PicPay. Pode passar, por favor? Dúvidas? Passo a passo, você pode acessar o site, que a gente vai mostrar aqui no final do Merenda em Casa, que nós criamos, e tem acesso a todas as informações sobre esse passo a passo. Temos o 0800 025 8000, que é o próprio 0800 da PicPay, que estará respondendo todas as perguntas, inclusive para saber se tem direito ou não, enfim. E os nossos diretores que vão estar dando orientações, inclusive de forma ativa, já estão ligando para as famílias, os diretores sabem quem são, então a equipe da escola vai estar falando sempre por telefone. Nós não precisamos ter atendimento presencial. Quando houver exceção de necessidade, a própria escola definirá eventualmente como fará o apoio para aqueles que mais precisarem. Pode passar, por favor? Concluindo, governador, um informe da rede foi feito, fizemos manuais, documentos como esses aqui, que já estão distribuídos para todas as nossas escolas, mostrando passo a passo de como fazer o atendimento. Fiz hoje, inclusive, uma videoconferência com todos os diretores de escola, com todas as nossas equipes, com mais de 6.000 pessoas conectadas para explicar, com a lista de benefícios que já a escola tem acesso. Então, também a escola já estará proativamente trabalhando, informando as famílias. Pode passar, por favor? Contato pelas escolas, então, os diretores vão localizar, e o contato direto. A secretaria está enviando SMS, e-mail dentro do cadastro. Nós refizemos todo o nosso cadastro, que é muito importante, e proativamente a secretaria também está, a partir de agora, enviando SMS e e-mail para as famílias, dizendo: você tem direito, baixe o aplicativo, e também enviando por outros formatos. Pode passar, por favor? Aqui é só para demonstrar que o governador anunciou essa medida no dia 25 de março e hoje, dia 8 de abril, o dinheiro já está disponível para as famílias, basta baixar o aplicativo. Foram muitos passos, chamamento público, seleção de parceiros, muitas reuniões com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, destaca o governador. E por fim, gostaria de mostrar, pode passar, o endereço do site do Merenda em Casa, .educacao.sp.gov.br, e agradecer mais uma vez a iniciativa privada, governador, que tem feito um grande trabalho e está ajudando a reforçar. E termino pedindo só para passar um vídeo de 30 segundos com o testemunho da Fernanda, que ocorreu já hoje e já recebeu. Pode passar, por favor, e eu agradeço desde já. Meu nome é Fernanda Zacarias, sou mãe do aluno do Cauã Zacarias, estudo no Eco Tavares, aqui na Zona Leste. Hoje estou participando, tenho a oportunidade de participar do programa Merenda Escolar, informada pela diretora, onde eu baixei o aplicativo, que em 4 horas o saldo já estava na minha conta, paga pela Secretaria da Educação, e está me ajudando muito. É um benefício que vai ser bom para mim e para você, e para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, secretário Rocieli Soares, secretário da Educação, ao apresentar o programa do Merenda em Casa. Agora vamos ouvir Fernando Capês, nomeado hoje secretário extraordinário de Defesa do Consumidor, pelo prazo de 120 dias, com o objetivo de melhorar o controle e o acompanhamento de preços, sobretudo de produtos básicos para a população, especialmente a população de baixa renda do Estado de São Paulo. Capês? Muito boa tarde a todos. Por determinação do governador do Estado de São Paulo, o PROCON, desde o início do período de calamidade pública, em virtude do coronavírus, o PROCON fiscalizou 1.049 estabelecimentos em todo o Estado. Foram autuados 818 estabelecimentos, recebemos 10.539 denúncias e estamos atuando permanentemente. Sentimos a necessidade de uma aliança operacional com a Secretaria da Segurança Pública por determinação direta do governador. E temos realizado, juntamente com a Polícia Judiciária, operações de campana, investigação e prisão em flagrante por crime contra a economia popular e venda irregular de derivados do petróleo. Com essa medida haverá mais agilidade, maior intensidade nas parcerias e cumprimento eficaz da determinação do governador, que é proteção total ao consumidor nesse período difícil que estamos passando do coronavírus.
Obrigado, secretário Fernando Capês. Agora vamos à saúde, antes de iniciarmos as perguntas, e eu começo com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann. Muito boa tarde, governador, boa tarde, secretários. Os números para hoje são os seguintes: os casos confirmados para o Brasil são de 13.717, com 667 óbitos. Em São Paulo, temos 5.682 casos confirmados, com um índice de óbitos de 371 óbitos. A taxa de crescimento dos casos foi de 17% e a taxa de crescimento de óbitos foi de 21% de ontem para hoje. Temos internado nas UTIs 861 pacientes e nas enfermarias, que são de menor gravidade, baixa complexidade, 815 pacientes. Obrigado, doutor Germann. Vamos agora à palavra do nosso coordenador do Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19, doutor Davi Wippe. Muito bom dia, muito obrigado. Gostaria de iniciar lamentando que, enquanto a maioria dos brasileiros foi e é solidário à minha saúde e minha vida, alguns poucos estão preocupados com meu tratamento pessoal, que não tem nenhum valor. Segundo o governador, eu quero afirmar que na reunião de quinta-feira passada com o ministro Mandetta, eu sugeri ao ministro, eu era o único infectologista, que ampliasse o uso da cloroquina para todos os pacientes internados em duas condições: desde que o médico receitasse e o paciente autorizasse. Da mesma forma que a cloroquina continuasse sendo usada nas pesquisas que estão em andamento. Outro fato é que a cloroquina não é um remédio inócuo. Ele tem efeitos adversos, cardíacos, hepáticos e visuais. Então, é um medicamento que tem que ser usado com critério e com cuidado, sempre sob a observação do médico que prescreveu. Quero falar também uma coisa para o senhor presidente. Presidente, eu respeitei o seu direito de não revelar o seu diagnóstico. Respeite o meu direito de não revelar o meu tratamento. Eu nunca revelei tratamento dos meus pacientes. Eu nunca revelei doenças dos meus pacientes sem ser autorizado. Então, presidente, por favor, me respeite e respeite o meu direito de privacidade. A minha privacidade foi invadida. A privacidade da minha clínica, que é uma clínica que lida com doentes sob sigilo absoluto, foi invadido. Tomarei as providências legais adequadas para essa invasão da minha privacidade e dos meus pacientes. Obrigado, doutor Davi Wippe. Vamos agora às perguntas, são 12 horas e 57 minutos. Perguntas presenciais e online. Vamos começar com a TV Cultura, jornalista Maria Manso. Maria, muito obrigado, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Secretário Rosselli, eu queria saber como é que se chegou a esse valor de R$ 55. Há um cálculo para que dá para comprar com esses 55? Serão suficientes? Obrigado. Posso, governador? Desculpa. Maria, obrigado pela pergunta. Os R$ 55, a gente já falou na outra, ele é possível se comprar uma cesta básica e, logicamente, aqui a gente está fazendo um cálculo por valor por aluno de investimento que a gente faz para este período reforçado. Isso é mais do que o que a gente investe na compra da merenda. Por quê? Porque quando a gente faz a compra geral, a gente consegue ter um ganho de escala, tem uma série de observações a serem feitas. Mas o valor, é possível comprar uma boa cesta básica para auxiliar a família, especialmente na alimentação desse jovem. Lembrando que isto é por estudante. Então, famílias que tenham 3 estudantes dentro da mesma condição, receberão 3 vezes esse valor, certo? Obrigado. Obrigado, secretário Rosselli. Maria Manso, da TV Cultura, obrigado pela sua pergunta. Vamos agora online, pela Rádio CBN, a jornalista Natasha Mazaro. Natasha, boa tarde.
Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Ainda retomando a questão do uso da cloroquina, o doutor Roberto Calil Filho admitiu hoje que tomou a cloroquina para se recuperar da Covid-19 e defendeu o uso da droga em pacientes internados. Gostaria da avaliação de vocês a respeito da declaração do doutor Calil e também gostaria de perguntar sobre o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus em hospitais estaduais. A substância está sendo usada no tratamento em pacientes internados em hospitais do estado? Se sim, quantos pacientes estão fazendo o uso da substância e como que está a recuperação deles? Natasha, obrigado pela pergunta. Vou compartilhar com o Dr. Davi Wipp, na sequência com o Dr. German, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Peço ao Dr. Davi Wipp a resposta à pergunta da jornalista Natasha Mazaro, da Rádio CBN. Dr. Roberto Calil, meu amigo e meu paciente, ele declarou que tomou cloroquina e é seu direito, então é uma coisa absolutamente dentro do contexto do que se faz na ética médica. Ele tem o direito de revelar e assim ele o fez. Nessa decisão do ministro de quinta-feira passada, que ele divulgou e publicou na sexta-feira, inclui a distribuição da cloroquina a todos os hospitais estaduais do Brasil para uso em pacientes públicos e privados. A indicação do uso é do médico, desde que haja o consentimento formal do paciente. Então, todos os paulistas, tanto da rede pública e privada, têm acesso hoje à cloroquina, por conta que o Ministério da Saúde já enviou doses suficientes para aqueles que têm indicação e aceitam tomar o remédio. Dr. Zé Henrique German. Então, o uso da cloroquina está sendo feito desde o início da internação do paciente, conforme explicou o Dr. Davi Wipp. Como é feito isso? É feito através de um consentimento informado do paciente de que ele aceita as condições de risco que ele pode estar correndo frente a esta prescrição. Esse consentimento é assinado pelo médico e pelo próprio paciente ou um familiar que esteja mais apto para fazer essa assinatura. Nós já recebemos, por parte do Ministério da Saúde, quase 200 mil comprimidos e já distribuímos pela rede pública estadual. E, portanto, que eles devem ser iniciados logo no início do tratamento. Acho que era o que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, doutor Davi Wipp. Obrigado, doutor Zé Henrique German. Vamos a mais uma pergunta presencial, será feita pela CNN, jornalista Marcela Raal. Marcela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Oi, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber como estão sendo notificados os casos de coronavírus aqui no estado de São Paulo, se todos os casos entram na conta, os mais leves, ou apenas os mais graves, e por quê? Como que os senhores estão monitorando isso? Obrigada. Obrigado, Marcela. Vou pedir ao nosso secretário da Saúde, Zé Henrique German, a resposta. Então, a inclusão do exame, inclusive a questão da notificação, não é dos mais graves. São aqueles pacientes que necessitam tratamento hospitalar, mesmo aqueles em baixa complexidade. Uma vez internado, é obrigatório a existência do exame. Aqueles pacientes que estão em casa, que não farão exames, acabam gerando uma subnotificação em todo o sistema, que ocorreu no mundo inteiro, pelas próprias características da doença, o Covid-19, onde 80% dos pacientes não se faz nada com eles, não existe tratamento, não é feito nenhum tratamento e nenhuma investigação. Ele pode passar ao médico, faz uma consulta e fica por isso mesmo. Então, não tem esta notificação. Obrigado, doutor German. Marcelo, obrigado pela pergunta. Vamos agora online, do SBT de Sorocaba, a jornalista Jaqueline França. Jaqueline, você já está em tela. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. A gente está ao vivo mostrando todos os dias a coletiva de imprensa, inclusive agora a gente está ao vivo no nosso jornal para toda a região aqui de Sorocaba, Jundiaí e Itapetininga. Eu estou falando de casa porque eu estou grávida e essa foi a decisão da empresa para que eu ficasse de quarentena fazendo home office. A minha pergunta é a respeito de aglomeração. Aqui a gente teve relatos no fim de semana de jogo de futebol, até mesmo baile funk. A impressão que passa é que o pessoal do interior acha que o coronavírus está só na capital, que
casos mais graves, que tudo acontece mais na capital. Mas já existe uma pesquisa da Unesp que apontou 13 polos do interior aí como possíveis pontos para a propagação da doença, e Sorocaba é uma delas. E eu queria que o senhor falasse a respeito da ação da Polícia Militar, Guarda Civis, se existe a possibilidade de cobrança de multa das pessoas ou alguma ação mais dura, mais severa para quem insistir em aglomerações. Jaqueline, obrigado pela pergunta. Parabéns pelo filhote ou filhota que vem pela frente, a você e ao seu marido. Nós estamos aqui ao lado com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General Campos. A orientação é muito clara e válida para todo o Estado de São Paulo, e a jornalista Jaqueline França tem toda a razão. Não é compreensível que algumas pessoas imaginem que o problema do coronavírus esteja apenas na capital de São Paulo ou na região metropolitana. Atinge todo o estado de São Paulo. Portanto, não faz o menor sentido que pessoas promovam jogos de futebol, encontros, bailes ou qualquer outra atividade que signifique agrupamento de pessoas. Isto está proibido. Quero voltar a dizer, isso está proibido. A Secretaria de Segurança Pública está orientada, juntamente com prefeitos e prefeitas das cidades do interior, a agirem, primeiro, na orientação, na sequência, na advertência, depois da advertência, a multa, e depois da multa, a prisão. E isso pode ser feito na sequência, de acordo com o que estabelece a lei. Portanto, você que está no interior e alertado por esta informação da jornalista Jaqueline França, não se reúna, não promova encontros em rua, praças, campos de futebol ou de qualquer outra ordem, pois a determinação, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é impedir que isso aconteça, na sequência emitir multas, e as multas são pesadas, e na sequência encaminhar à prisão aqueles que tiverem resistência a esta orientação. É hora das pessoas ficarem em casa, compreenderem que ficar em casa significa salvar a sua própria vida, salvar a vida dos seus familiares, preservar a vida dos seus amigos e preservar o conjunto daquelas pessoas que vivem numa comunidade. Preserve a sua vida, fique em casa. Vamos à próxima pergunta, que é presencial, é da jornalista Isabel Mega, da TV Bandeirantes. Isabel, obrigado pela sua presença aqui entre nós. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Oi, governador. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo também no Band News TV. Bom, o uso da cloroquina gera uma expectativa enorme em todo o mundo. Isso desde a fala do ministro Mandetta se acentuou, e agora com a revelação do secretário da VUIP também gera ainda mais expectativa nas pessoas. Vocês falaram da compra de 200 mil comprimidos, se eu não me engano foi esse o dado, mas se falando mais ainda sobre a cloroquina e também com os incentivos que o próprio presidente da República dá sobre o uso desse medicamento, apesar de ainda não haver um protocolo estabelecido, se espera um aumento ainda maior da procura por esse medicamento. Então, queria saber qual que é o planejamento do Estado em relação a adquirir outros medicamentos do tipo, e vou aproveitar a oportunidade de estar aqui presencialmente também para fazer uma segunda pergunta, com a licença do senhor. Nessa semana a gente teve o dia do fico do ministro Luiz Henrique Mandetta, mas a gente sabe que pode ser uma situação temporária. O senhor avalia um eventual convite dele para vir compor a equipe do governo do Estado de São Paulo? Obrigada. Isabel, começo pela segunda pergunta. O ministro Luiz Henrique Mandetta é fundamental para o combate ao coronavírus. E é fundamental que ele exerça essa função como ministro de Estado da Saúde, exatamente onde está. Quero até cumprimentar outros ministros do gabinete da Presidência da República que tomaram a sensata decisão e convenceram, pelo menos neste momento, o presidente da República a manter o ministro onde ele deve estar. Ele vem cumprindo bem o seu papel como ministro da Saúde e orientando adequadamente secretários de saúde de todo o país e orientando também secretários municipais de saúde. Não houve nenhum convite do governo do Estado de São Paulo, nem nenhuma expectativa nesse sentido, porque nós desejamos que ele continue ocupando a função que vem desempenhando muito bem
como ministro da Saúde do Brasil. E agora eu vou pedir ao Dr. Davi Wippe que responda a sua primeira pergunta sobre a cloroquina, o que me parece de substancial importância, Dr. Davi Wippe, dado o fato de que pessoas que não são da medicina, não são médicos, não têm formação, não têm instrução, não têm capacidade e ficam promovendo o consumo da cloroquina como se isso fosse um elixir da vida. Eu queria ouvir o senhor, como homem da ciência, mais de 45 anos dedicado à ciência como médico infectologista, como professor que é, de que maneira as pessoas podem compreender corretamente o que é a cloroquina e quando ela pode ser consumida sempre sob orientação médica. Primeiro, a cloroquina não foi comprada pelo Estado de São Paulo. Ela foi distribuída pelo Ministério da Saúde para todos os estados, inclusive São Paulo. O segundo dado, nada mudou. A cloroquina, desde a semana passada, está indicada para pacientes internados, desde que prescrita por médicos, com aceite formal no papel assinado pelo paciente. Nós temos uma enorme experiência com cloroquina. Nós que trabalhamos com medicina, com infecciosa e medicina tropical, nós usamos a cloroquina há muitos anos no tratamento da malária. Eu trabalho em Angola desde 2003, então eu tenho uma enorme experiência com cloroquina e posso afirmar que é uma droga importante com efeitos colaterais, não desprezíveis. Já citei vários deles. Então, este é um medicamento que deve ser utilizado sobre prescrição e observação médica. As indicações, eu insisto, a partir de sexta-feira passada, foram ampliadas para todos os pacientes internados. Não há um trabalho científico até agora que concluiu a eficácia e a eficiência deste medicamento. Nós aguardamos os resultados. Agora, do ponto de vista off-label e do ponto de vista compassionado, é uma droga autorizada ao seu funcionamento. Obrigado, doutor Davi Wippe. Isabel Mega, obrigado pela sua pergunta. Obrigado também pela Band News estar transmitindo todas as nossas coletivas de imprensa aqui integralmente aos seus assinantes em todo o Brasil. Quero agradecer também a Jaqueline França. Jaqueline continua nos assistindo lá de Sorocaba, o SBT Interior também transmitindo ao vivo integralmente as nossas coletivas. Vamos agora a mais uma pergunta online, é do Jornal Estado de São Paulo, jornalista Paloma Coates. Paloma, boa tarde. Você já está aqui em tela. Passo a palavra a você. Muito obrigado por estar participando. Boa tarde. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Queria reforçar uma pergunta. O senhor falou no começo, dado esse feriado de Páscoa, é muito provável que muita gente queira viajar, mesmo durante a quarentena. O governo vai tomar alguma medida mais rigorosa de restrição de circulação das pessoas, inclusive com alguma restrição nas rodovias? Obrigada. Paloma, muito obrigado pela pergunta. Ela ajuda a complementar a informação que dei logo no início desta coletiva. Não, nós não estaremos estabelecendo medidas de restrição, ou seja, de proibição, mas sim de recomendação. A recomendação às pessoas que neste momento estão pensando em viajar, por favor, deixem de pensar e fiquem em suas casas em São Paulo, ou aonde você estiver. A viagem neste momento não será contributivo para preservar a sua saúde e a saúde dos seus familiares, exceto em casos extremos ou em caso de real necessidade. Fora disso, fique em casa e não se desloque. Há um pedido também, Paloma, dos prefeitos das cidades do litoral de São Paulo, todos eles, prefeitos e prefeitas, para que as pessoas não se dirijam às cidades do litoral norte, da Baixada Santista e do litoral sul. O temor se faz, primeiro, pela preservação da vida e da saúde dessas pessoas. Depois, porque o sistema de saúde das cidades que compõem o litoral norte, a Baixada Santista e o litoral sul não está preparado para um aumento súbito de demanda se isto ocorrer. Eles estão
preocupados, sintonizados no atendimento à população residente nestas cidades. Portanto, mais uma vez, a nossa recomendação expressa, e a recomendação vem da área médica, por favor, faça a sua Páscoa na sua casa. Não viaje, exceto em caso de extrema necessidade. Fora disso, compreenda a situação que todos nós estamos passando. Isto vai passar, quero voltar a dizer, mas neste momento é preciso que você tenha cidadania e respeito com a sua saúde, a saúde dos seus familiares, a saúde dos seus amigos, dos seus colaboradores e também das demais pessoas. Vamos agora à penúltima pergunta, e mais uma vez obrigado, Paloma. A penúltima pergunta é presencial, é da jornalista Carolina Rigengo, da Rede TV. Carolina, boa tarde mais uma vez, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, e a todos. Ainda sobre aglomerações, a CPTM tem observado um aumento na quantidade de usuários nesses últimos dias, justamente agora que tem esse crescimento do pico da infecção. Queria saber se vocês, além das campanhas que estão fazendo, as orientações que são dadas nas caixinhas da CPTM, eu mesma muitas vezes utilizo, escuto a recomendação para que as pessoas não frequentem. Mas o fato é que está aumentando. Existe alguma medida, vocês estão estudando alguma estratégia para tentar frear essa quantidade de pessoas que está utilizando os trens? Muito obrigada. Obrigado, Carolina. É a mesma recomendação em relação às viagens, ainda na fase recomendatória, ou seja, procurem utilizar o transporte público apenas em caso de necessidade explícita, aqueles que estão trabalhando em áreas de abastecimento, em áreas de saúde, em áreas de segurança e que precisam utilizar o transporte para esta necessidade. Fora disso, não use, fique em casa. E mesmo que você, atuando na saúde, atuando em áreas de abastecimento que estão autorizadas pelo governo ou na segurança pública, mantenha o distanciamento de 2 metros em relação a outras pessoas nas estações e nos trens da CPTM, assim como do metrô. Isso já vem ocorrendo, nós mantivemos todas a estrutura operacional, não houve redução de oferta, exatamente para permitir o distanciamento físico das pessoas, mas o que não faz sentido nenhum nesse momento é que pessoas sem necessidade utilizem o transporte público. Fiquem em casa, sigam a orientação dos profissionais de saúde, dos médicos, dos especialistas, não saiam de suas casas. Volto a dizer, informações veiculadas por redes sociais, veiculadas na palavra de pessoas que não são da medicina, pessoas que estão em confronto com a orientação correta, que é ficar em casa. Não ouça estas orientações daqueles que pregam que você saia de casa, que você abra o seu comércio. Essas orientações são erradas e eu ouso dizer que são criminosas, porque elas colocam essas pessoas em alto risco sem necessidade alguma. Fique em casa. Esta é a orientação das autoridades de saúde do Brasil, é a orientação do Ministério da Saúde, é a orientação do governo do Estado de São Paulo. Carolina, obrigado mais uma vez. Vamos agora à última pergunta de hoje. São 13 horas e 18 minutos. Estamos cumprindo aqui o nosso compromisso com as emissoras de televisão de encerrar as nossas coletivas até as 13 horas e 30 minutos. Vamos à última pergunta, que é do jornalista William Cury, da TV Globo, Globo News. Will, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Bom, foi criada... Tá dando para ouvir? Tá. Foi criada a Secretaria Especial de Defesa do Consumidor para verificar a cobrança abusiva de alguns produtos, sobretudo esses que estão sendo mais demandados nesse período. Mas eu queria saber como é que está a situação da falta de oferta nos hospitais públicos aqui de São Paulo. Nós temos informações que tem unidades que estão com problema de EPI, por exemplo. Falta avental, máscara já começa a faltar também. Como é que está a situação no Estado? O governo ia fazer essa compra no mercado internacional, conseguiu fazer essa compra ou já está faltando em alguns hospitais? Obrigado. Obrigado, William Cury. Vou dividir a resposta com o secretário da Saúde, Dr. José Henrique Guerra, mas quero voltar a reafirmar que os EPIs estão sendo adquiridos, já foram adquiridos
estamos adquirindo mais. EPI significa equipamentos de proteção individual. São as máscaras, são os óculos ou a proteção frontal para médicos e enfermeiros, e são os aventais descartáveis também. E o governo federal também se comprometeu a compartilhar com os estados, proporcionalmente, equipamentos de EPI que foram adquiridos pelo Ministério da Saúde. E aqui, com o investimento do governo do Estado de São Paulo, mas também com o apoio do setor privado, aliás, em larguíssima escala, quero aproveitar, William Cury, para agradecer empresas, instituições, organizações e pessoas também que, de ordem pessoal, contribuíram financeiramente para a aquisição destes equipamentos no setor privado, tanto no Brasil quanto no exterior. E compartilho agora, conforme mencionado, a resposta com o secretário José Henrique Germer. Germer. Will, com relação aos hospitais estaduais, nós não temos este problema. Os estoques estão para um mês e estamos comprando regularmente. É óbvio que em algum ou outro momento existe uma dificuldade de um determinado item. Então, isto passa, então, para um outro nível de aquisição. Agora, os estoques que nós distribuímos para os hospitais, temos um mês de trabalho pela frente com os estoques cheios. Obrigado, secretário. Obrigado, Will. Amanhã nós teremos uma nova coletiva de imprensa aqui, às 12h30, com a presença do prefeito Bruno Covas. O prefeito hoje está fazendo parte do seu tratamento contra o câncer no Hospital Sírio-Libanês, está em ótimas condições, falei com ele há pouco, antes do início da coletiva. Ele estará aqui amanhã compartilhando novas informações também da Prefeitura de São Paulo. Ontem foi o aniversário do prefeito Bruno Covas e amanhã nós estaremos juntos dando mais informações para a população do Estado e da capital de São Paulo. E quero finalizar transmitindo uma mensagem ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, quando o senhor precisou salvar a sua vida, quando o senhor precisou de atendimento médico, o senhor veio aqui para São Paulo, para o Hospital Albert Einstein, que é ao lado do Palácio dos Bandeirantes. O senhor foi atendido pelos mesmos médicos que fazem parte da equipe onde o Dr. Davi Wipp já participou e participa até hoje. Foram estes médicos que salvaram a sua vida. O senhor agradeceu naquele momento a estes médicos do Hospital Albert Einstein e também do Hospital de Juiz de Fora que lhe ajudaram e salvaram a sua vida, presidente. E são esses médicos que estão ajudando a salvar a vida de outros milhões de brasileiros. Respeite a medicina, presidente. Respeite os médicos. O senhor pode precisar deles outra vez. Muito obrigado e boa tarde. A gente acabou a coletiva do governador João Dória. A gente continua aqui na Rede Alesp com o jornal de hoje. Eu estou colocando aqui o ponto para que a gente fale aí com o nosso controle. Vamos continuar, Amanda? Vamos continuar. Está agora aqui com a gente a Amanda. Bem, o governo federal anunciou um programa que tem como objetivo arrecadar recursos para entidades sem fins lucrativos que atuam junto a grupos vulneráveis da sociedade. O anúncio contempla ações para minimizar os efeitos da pandemia de coronavírus. O projeto chamado de Arrecadação Solidária é uma parceria do programa Pátria Voluntária do governo com a Fundação do Banco do Brasil. As doações poderão ser feitas por pessoas físicas e jurídicas por meio de 2 sites na internet, www.gov.br/todosportodos ou outro endereço eletrônico que você pode fazer a sua doação é o patriavoluntaria.org.br. O valor mínimo para doação é de R$ 30. Para facilitar as doações, as operações também poderão ser feitas por cartão de crédito e transferências bancárias. A operacionalização dos depósitos será realizada pela Fundação Banco do Brasil. Pois é, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Tamires Leite, que é publicitária e diretora da
Agency for Business, e ela nos conta como empreender em momentos de crise. Bom dia, Tamires. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigada pela oportunidade aqui de falar desse tema tão importante. Você escuta bem a gente? Escuto sim, vocês me escutam bem? Escuto. Então, a pergunta é como empreender em tempos de crise. Eu tinha um conhecido meu que ele falava o seguinte, que crise é sinônimo de oportunidade. Tem muita gente que tem um outro olhar sobre a crise. E eu queria saber se essa é a sua visão também. Exato. Tem até um ditado que diz que na crise se cria, né? Porque existem oportunidades também que nós podemos desenvolver em meio à crise. Então, por onde começar, né, essa gestão de crise? A primeira coisa a se fazer é entender a crise como um todo, do que ela se trata, quais são os impactos diretos e indiretos, né, com as ações, e assim você consegue desenvolver um passo a passo, você consegue se planejar para continuar ativo em meio à crise. Fala, Amanda. Tamires, eu queria que você desse uma dica, porque assim, a gente está num momento de crise, tem muitas pessoas que empreendem nas mais diversas áreas e que ficam desesperadas, né, Luciano? Muitas vezes a pessoa tem aquilo como sustento da família ou acabou deixando a profissão de lado para realmente investir nesse sonho. Eu queria que você desse dicas para que as pessoas não fiquem desanimadas. Sei que o momento é difícil, mas para continuar acreditando no negócio e pensar que é algo que vai passar em algum momento. Boa. Com certeza. Bom, as dicas hoje é a utilização da tecnologia, né? Hoje, com a quarentena, muitas pessoas estão isoladas em casa e o comércio, a empresa, teve que também tomar essas medidas. Visto que está todo mundo em casa, a gente vê que tem um grande número de acesso nas redes sociais e na internet principalmente, que tem crescido com os avanços e a transformação digital. Então, qual que é a primeira dica para o empreendedor que ainda não estava nas redes sociais, ainda não tinha um posicionamento digital, que ele pode começar a fazer? Primeira coisa, identificar como que ele pode posicionar a marca dele, a empresa dele, nas principais mídias sociais, como o Facebook, LinkedIn, que é uma rede de negócio, o Instagram também, que fomenta muito conteúdo, e principalmente o Google, que é um dos principais canais de busca, né, de pesquisa. O WhatsApp também vem para fortalecer essa comunicação, então o essencial é que você não perca a comunicação com seus clientes, parceiros, fornecedores, mas que esse tempo possa ser de se aproximar, sensibilizar com crise, e o que você pode fazer para melhorar essa comunicação, fornecendo descontos em produtos e no serviço que você presta. Para a pessoa que não está muito familiarizada com redes sociais, existem cursos gratuitos na internet? Porque eu acho que é muito importante, isso que você está falando é muito importante, que é o valor das redes sociais. Isso é uma moeda de alto valor hoje no mercado, você entender como que funciona o Google Analytics, questão também de WhatsApp, né? Muita gente hoje, por exemplo, o pessoal lá do Brás, aqui em São Paulo, por exemplo, vende muita roupa, tecido, enfim, o mercado do vestuário, vende por WhatsApp, coloca lá uma modelo, tira foto, a pessoa pede para fazer, deixa eu ver esse top, deixa eu ver. Instagram também, né? Instagram também, né? Todos têm, se você olhar lá, todos têm um grande Instagram. Existe algum curso, né? É possível a gente dar um guia para as pessoas que não entendem em casa um pouco de internet, de redes sociais? Existe alguma coisa gratuita por aí? Sim, não só uma, né? Milhares de coisas gratuitas. A internet, com os avanços, possibilitou muitos estudos que antigamente só tinha em locais físicos e pagos, e hoje você tem acesso a esses cursos, né, essas especializações online e 100% gratuito. Você tem um exemplo? Google, tem sim. O próprio Google tem um aplicativo, né, de dicas para empreender dentro das redes sociais, não só dentro das redes sociais, mas também um posicionamento via internet. O aplicativo está disponível no Google Play e também na versão iOS. Qual que é o nome dele? Google Estudos. É só digitar que ele vai filtrar lá para vocês. Eu estou aqui buscando, ó. Desculpa, eu estou aqui buscando. Google Estudos, né?
Tô aqui buscando. Ó, já, Google Classroom, tá em inglês. Isso, exatamente. Tem ó, um íconezinho verde com amarelo, né? Eu já estou instalando aqui. Isso, ele é 100% gratuito. Tem também outros apoios, né, como da tecnologia que pode ser utilizada nesse momento, que é as aulas online, 100% gratuitos no YouTube, que você pode, por exemplo, se o empreendedor nunca se posicionou digitalmente para posicionar a marca dele, vender, né, via internet, ele consegue também jogar o nome do tema que ele precisa, o auxílio, né, o help, como a gente chama, dentro do YouTube, que também tem muitas aulas gratuitas de escolas renomeadas também. Nesse tempo de é importante ressaltar que algumas marcas se posicionaram de formas muito potentes para ajudar a população nesse momento, como o MED, né? O próprio Google também liberou cursos gratuitos, nós tivemos também a ESPM, então tem muitas faculdades que liberaram cursos aí com gratuidade e também com desconto. Tá, o que você me passou aqui é o Google Classroom. Google Classroom é, na verdade, assim, eu abro aqui, ó, entre numa sala de aula. Esse aqui, não sei se ele é exatamente indicado para pessoas que querem aprender alguma coisa, porque ele é apenas uma sala de aula. Então, se alguém estiver oferecendo curso, beleza, mas nesse momento aqui, acho que o mais interessante é a gente buscar, igual você falou agora, essa questão aí de locais, canais no YouTube que deem aula sobre questões de internet, como que a pessoa pode potencializar seu negócio, né? De uma maneira geral. Isso. Né? A gente também tem do próprio Google o Primer. O Primer, ele é um aplicativo aberto com lições já definidas que você pode clicar e desenvolver na mesma hora. Ele tem também testes sobre cada lição, se você quiser baixar aí, é Primer. P-R-I-M-E-R. Ele é do Google, tá? Google Primer, tá, eu tô aqui olhando. Tá, Amanda. Ele também fornece bastantes dicas em temas diferentes sobre o empreendedorismo em si, ou seja, como gerir equipes, como trabalhar remotamente, o que é marketing digital, por onde começar, o posicionamento da marca e muito mais. Tamires, nós começamos falando sobre essa questão de o surgimento de oportunidades em meio à crise. Então, assim, queria que você falasse, estou em casa, quero empreender. O que eu faço? A gente está num momento de crise. Quais são as dicas que você dá? Quais são os melhores ramos? Por onde eu tenho que começar se eu quero começar o meu negócio agora em meio a uma crise? Dá aí umas dicas para quem está em casa e de repente quer fazer algo, está precisando de uma renda extra. Perfeito. Primeiro ponto que é extremamente importante, essa pessoa que deseja empreender em meio à crise, é levantar os seus potenciais, né? Então, o que você é bom, que você se identifica, que você gosta de fazer e traçar um planejamento. Tudo começa por um planejamento. Então, traçar os canais de comunicação que você vai utilizar nesse primeiro momento, quais os tipos de ação que você vai montar para se comunicar com esse público que você deseja e, claro, utilizar todas as plataformas digitais ao seu favor em meio à crise. Então, é importante sempre pesquisar também os concorrentes, né? Então, se você já sabe o segmento que você vai atuar, é importante levantar os possíveis concorrentes e saber qual é o posicionamento que eles estão tendo também na crise, né? Eu estou aqui, o Primer eu achei bem bacana, estou olhando aqui enquanto você estava falando com a Amanda. O Primer, ele é muito legal, ele tem assim, tem várias coisas. Eu estou aqui na primeira lição, Jornada do Consumidor, ligue os pontos e atinja os seus objetivos. Mas tem várias coisas, ele fala de marca, pelo que eu vi, isso aqui é um bom guia para quem quer começar aí nessa história de internet. E o Google Analytics, assim, é para depois? O Google Analytics, ele entra num estágio onde a empresa já tem um posicionamento feito, né? Ou seja, ele já tem toda a parte institucional da empresa feita, o empreendedor já sabe quem que é o público-alvo dele, aonde ele quer atingir as pessoas, ou seja, qual
qual comunicação que ele vai utilizar. Então, é preciso ter definido um posicionamento e precisa já ter uma ideia do que ele quer alcançar, porque como o Google ele trabalha por perfis, né, e localização, é importante que o empreendedor entenda primeiro onde ele está, o que ele precisa para fazer chegar no objetivo e utilizar essa ferramenta com mais propósito, né? Porque também não dá para pagar uma ferramenta, inserir ali um valor de divulgação para o Google fazer, sendo que você não tem uma campanha estruturada, sendo que você não tem um institucional para que essas pessoas, quando entrarem no seu site ou quando entrarem em contato contigo, não tenha resposta, né? Não tenha um posicionamento por parte do empreendedor, da empresa ou da marca. Periferia. Como que existe algum... É a mesma receita, assim, para a galera que quer empreender na periferia? Eu vi várias... A gente até fez programas aqui sobre isso, de empreendedorismo na periferia. Eles têm um retorno fantástico, é um lugar bem bacana. Tem vários nichos de mercado na periferia, né, que podem ser aproveitados. As pessoas, às vezes, têm preconceito com periferia, não deveria ter, né, porque, assim, para comércio, para negócio, viagem, né? Agora a gente não está falando muito de viagem, mas assim, tem vários segmentos que a periferia gosta muito e que tem grandes oportunidades aí nesses locais, né? Com certeza. O Google Analytics e qualquer outra plataforma paga para impulsionar, né, a sua empresa, para fazer a divulgação, ela precisa dessa estrutura, conforme eu comentei, do institucional, e você pode começar investindo baixo, né, para sentir como que vai ser o retorno. Entendendo como a plataforma está reagindo, como as pessoas estão consumindo o seu produto e serviço mediante a divulgação, você vai conseguir também ter ações rápidas para melhorar as vendas, para melhorar aí a forma de se comunicar. E existem ferramentas que são valores baixos, por exemplo, o Instagram ele tem um valor de impulsionamento, a partir de R$10 você consegue investir, ter um bom retorno dentro do Instagram. O Google também, né? O Google Meu Negócio, você consegue fazer anúncios ali pagos a partir de R$25. Então, são ferramentas que você consegue investir pouco e ter um bom retorno também esperado aí em vendas, né? E na divulgação, principalmente dos seus serviços e da sua empresa. Tamires, a gente está falando aí dessa utilização de redes sociais, né? O Luciano até citou essa questão de que muitas marcas atendem via WhatsApp, Instagram. Então, assim, queria que você desse uma dica também pelo seguinte: agora a gente não pode sair de casa, né? A gente tem muitos comércios fechados, então as compras via internet, até nesse caso via redes sociais, acabam aumentando, né? Então, eu sou um pequeno empreendedor. Como que eu tenho que me planejar para dar conta desse aumento de demanda, conseguir atender todo mundo bem, até porque a gente sabe que hoje as redes sociais têm um impacto muito grande, então a reputação das marcas, enfim, das empresas na internet também acaba tendo uma certa influência, né? Como que eu faço aí para administrar tudo isso se eu sou um pequeno empreendedor ou até se eu trabalho sozinho? Claro, é importante a organização, né? Organização, já diria o ditado, é tudo, independente se é uma empresa ou na vida pessoal. Ter organização é muito importante para que o processo funcione de forma rápida, eficaz e atenda todas as expectativas, tanto por parte do cliente como por parte da empresa. Então, a primeira coisa que deve se fazer é estabelecer alguns limites, ou seja, se você é um empreendedor que trabalha com produto, quantos produtos você tem no estoque? Até quanto você pode vender? Se você depende de parceiros, fornecedores, o ideal é já ter uma comunicação com esses parceiros, com esses fornecedores, para saber quanto que eles podem liberar de produtos, se tiver um avanço nas vendas e superar o limite que você está pedindo desse determinado produto, eles podem atender. Então, o importante é se comunicar com os fornecedores, parceiros, e assim ter aí uma fase de preparação antes de sair vendendo, né? Porque tem muitos empreendedores que saem vendendo e na hora do pós-venda não tem tanto sucesso. Então, é importante se planejar, entender com os parceiros, fornecedores, aí quanto tem de estoque, né, se for produto ou de serviço, quanto você tem de mão de obra, ou seja, as pessoas que estão trabalhando contigo não estão sobrecarregadas, vão conseguir trabalhar com qualidade, atender todos os clientes. Pensando em todos esses riscos, essa preparação e esse planejamento, aí sim é legal atacar e divulgar.
para conseguir realmente levantar um número específico de pessoas para atender essa demanda. Bem, eu gostaria de agradecer a presença da Tamires Leite, que é publicitária e diretora da Agency for Business. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Vamos marcar um dia da gente fazer uma outra entrevista com você, porque tem muita questão aí nessa parte. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima entrevista. Muito obrigada, Tamires. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até. Bem, e o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, anunciou a liberação de 50 bilhões para o financiamento de pesquisas de enfrentamento ao coronavírus. Serão contempladas 11 linhas temáticas, coordenadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que abordem métodos de tratamento, prevenção, controle, diagnóstico e produção. Braga Neto informou ainda que decolará da China ainda hoje o segundo avião com uma série de 5 que trará materiais médicos e hospitalares doados pela Vale. Outros 3 voos também devem ocorrer ainda neste mês de abril. Então são 5 voos, né? Estava com 5 uma falha voos, aqui no texto aqui, 5 voos e outros 3 voos. 5 voos para trazer esse material que é tão importante, né, no combate. Exatamente. A Vale recebeu no dia 27 de março o primeiro lote dos 5 milhões de kits de teste rápido para o novo coronavírus. A primeira remessa foi de 500 mil unidades. As 4.500, está errado aqui, ó. As 4.500 unidades restantes. Eu também fui pego aqui pelo erro aqui. Então, 500 mil unidades, né? As 4.500 mil restantes, 4.500 restantes serão entregues pelo fornecedor ao longo desse mês. O teste produzido pela empresa chinesa Wonderful tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e os kits foram doados ao governo brasileiro no combate à disseminação do coronavírus no país. Jornal da Rede Alesp. Bem, a audiência de TV bate recorde em uma propagação da Covid-19 e a necessidade de isolamento social no Brasil. Segundo dados recentes da Cantar Ibope Mídia, aferidos em 15 capitais, 11 das 20 maiores audiências foram medidas nos últimos 5 anos, foram observadas agora, durante a pandemia de coronavírus. Pois é, o pico da audiência foi registrado no dia 24 de março, com 22,5 pontos, Amanda. Os segmentos da programação com maior crescimento de audiência incluem filmes, com alta de 36%, jornalismo, com alta de 26%, e as atrações infantis, com 17%. Pois é, de acordo com o levantamento da Cantar e Ibope Mídia, a TV é vista como o meio de comunicação mais confiável para 79% dos entrevistados. E hoje, como nunca, a TV e, claro, o jornalismo foram tão presentes e importantes na nossa sociedade. Pois é, a gente fala dessa história, né, Amanda, de fake news e tal. Quer dizer, jornalismo profissional é fundamental. A gente, durante um certo tempo, quando começou essa história de internet, todo mundo imaginava, eu posso produzir meu próprio conteúdo e tal. Só que nós, jornalistas, nós somos responsabilizados, a gente tem uma legislação que rege a nossa vida profissional, né? Então, assim, são fontes mais confiáveis do que uma pessoa que não está atrelada aí aos trâmites da profissão, né? Exatamente. E nós também temos que seguir todos os procedimentos de apuração, checagem de dados, para que a gente possa realmente colocar no ar para você que vai nos assistir, vai nos ouvir, independente do meio que seja, informações confiáveis. Afinal, o jornalismo é uma profissão que exige muita responsabilidade e hoje, mais do que nunca, nós entendemos a importância, né, de uma informação clara, bem apurada, porque a gente sabe que informação errada causa confusão e desespero desnecessário. Pois é, nunca o jornalismo profissional foi tão importante na nossa vida diária, né, para a gente parar com essa história de fake news, né, que só prejudica todo mundo no final das contas. Bem, a gente vai voltar agora com mais um giro de repórteres, né, informativos via Skype. Agora é a vez do meu amigo Jeremias Gomes. E aí, Jeremias, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Qual a informação que você tem pra gente aí? Boa tarde a vocês aí com a programação. Estou muito bem informado desde as 9 da manhã
muito legal. Eu queria passar um pouco das informações, repercutir um pouco, Luciano, dessa coletiva que o governador acabou de fazer. Ele anunciou aí essa merenda em casa, né, R$ 55,00, conforme vocês acompanharam, para 732 mil alunos da rede pública estadual de São Paulo. Serão 20 milhões investidos neste mês e mais 20 milhões no próximo mês, totalizando 40 milhões, pagamento que vai ser feito por meio do aplicativo PicPay. Então, até ressaltar, porque como é uma medida que atinge muitos alunos da rede pública, que você possa acompanhar pelo telefone, foi passado pelo secretário de Educação, Rosélio Soares, 0800 025 8000, que é do aplicativo PicPay, e também o site merendaemcasa.educação.sp.gov.br. Vou repetir, merendaemcasa.educação.sp.gov.br. Você vai poder ver os detalhes deste programa da merenda em casa. Alunos que já têm a merenda escolar, é um valor superior, R$ 55,00, para que esses estudantes, que são estudantes vulneráveis em estado de extrema pobreza, possam receber esse valor do governo do estado e aí compor uma cesta de alimentos para esse período, mais uma medida econômica. E dentro desse âmbito também, falar um pouco, Luciano, sobre a distribuição de 1 milhão de cestas de alimentos para a população também em extrema pobreza. É um programa Alimento Solidário, com investimento de 110 milhões, vai beneficiar 4 milhões de pessoas nos 645 municípios do estado de São Paulo. Como é que vai funcionar? É para atender famílias cadastradas no CAD Único. O que é o CAD Único? O Cadastro Federal Oficial para Inclusão em Programas de Assistência Social e Transferências de Renda. Uma pessoa que já está cadastrada, ela vai receber essa cesta básica. Para quem é destinado esses recursos? Pessoas que possuem renda de até R$ 89,00 per capita mensal. O que significa isso? Se você tem uma família, por exemplo, de 4 pessoas, fiz uma exemplificação aqui, teria que os 4 ganhar no máximo R$ 356,00, porque daí você dividindo 356 por 4, daria R$ 89,00 por pessoa. Então, a renda por pessoa não pode ultrapassar R$ 89,00 na família. Para receber essa cesta, o beneficiário deverá apresentar o NIS, que é o Número de Identificação Social. É mais uma medida, portanto, de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Todo o investimento para essas cestas, de mais de 100 milhões, dentro do setor privado, e é uma contribuição de 48 dirigentes de empresas brasileiras e internacionais. Quando vai ser distribuído essas cestas? A distribuição deve ser iniciada a partir do dia 17 de abril, na capital paulista, seguida pelos municípios da região metropolitana de São Paulo, interior e litoral. Ainda os critérios, as definições, a secretaria ainda estão definindo, mas o importante é que as informações básicas já estão sendo passadas para essas famílias de invulnerabilidade social que devem receber esta cesta. Portanto, as informações elas virão aos poucos também da Secretaria da Rede de Assistência Social Municipal e das diretorias regionais de assistência social. Elas que vão nesta rede, por meio das pessoas que já têm o seu cadastradas no CAD Único, será feita a distribuição destas cestas básicas, Luciano. Mais uma notícia aqui que eu quero, dentro da área da economia, ressaltar, é o governo federal, essa é do governo federal, no âmbito federal, que autorizou o saque de R$ 1.045 para a conta do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Isso vai ser possível a partir de 15 de junho até 31 de dezembro. Então, vai pegar aí todo o segundo semestre desse ano de 2020. Se eu tiver mais de uma conta, como é que eu posso proceder? Há uma ordem no caso de você ter um recurso do FGTS em contas, por exemplo, inativas. Então, vamos supor que você é um trabalhador, CLT, você saiu de uma empresa e tem lá inativo, porque você não foi dispensado, você pediu as contas, né? Então você tem lá R$ 300. Então, começa por ali, por aquela conta inativa. Eu tenho 3 contas inativas, então vai somar até o limite de R$ 1.045. Depois passa para a conta ativa, no caso, se você estiver trabalhando, mas aí, com certeza, esse recurso vai atingir principalmente as pessoas que estarão desempregadas. O atendimento para esse saque de até um salário mínimo, R$ 1.045, que começa
15 de junho e vai até 31 de dezembro, liberado pela Caixa Econômica Federal, vai seguir um cronograma de atendimento e critérios para os saques que ainda serão estabelecidos pela Caixa Econômica Federal. Será permitido crédito automático para a conta de poupança, portanto, vai ser uma medida fácil, porque a pessoa que tiver uma conta de poupança, antes de fazer a solicitação, ela pode indicar essa conta e também contas correntes de outros bancos para que sejam, então, carreados esses recursos de R$ 1.045, um salário mínimo, para todos os brasileiros que tiverem contas, recursos no fundo de garantia. Luciano, tem mais uma noticiazinha da tempo? Oi, Jeremias, é Lilian, tudo bem? Tudo bem, Lilian. Então, parabenizar vocês mais uma vez pelo jornal aí, que hoje, com muita informação aí, desde as 9 da manhã, a gente acompanhando. E o bacana é que foi bastante informação positiva, né? Vocês aqui que trabalham junto com a gente, né? Veio a Kate, a Catarina Chute, agora você, né? Mostrando que o governo está tomando as atitudes e está pensando também, né, nas pessoas que estão mais vulneráveis financeiramente para poder dar um suporte aí para nós, né? Exatamente, porque são medidas que vai atingir classes menos favorecidas. Essa, por exemplo, que a gente acabou de citar, da merenda em casa, R$ 55,00, que já está sendo paga a partir de hoje para 700, e vai, claro, ao longo do tempo, serão inicialmente para esse mês de abril e depois para o mês de maio, conforme nós já dissemos, 20 milhões para cada mês. Esse é um primeiro momento. Durante o tempo que durar em que os alunos não estiverem na sala de aula, é um contingente muito grande, atinge mais de 20% dos alunos da rede pública do estado de São Paulo que estão nessa condição de extrema pobreza. Então, eles vão receber esses recursos, passando a receber a partir de hoje. E o outro é o da cesta básica também. Esse já veio da iniciativa privada, mas também são recursos importantes aí na área social. Eu quero só mais rapidamente, Lilian, para passar para vocês a questão de uma outra notícia, já que você falou de notícia boa, e a Amanda já tinha anunciado aí a questão de aviões que chegam ao Brasil com produtos. Um cargueiro que chega de Brasília, chegou hoje em Brasília com 6 milhões de máscaras contra o coronavírus, né? Para ser utilizado. Uma carga com 6 milhões de unidades faciais, segundo o Ministério da Infraestrutura, a carga é particular, de uma empresa que investiu aproximadamente 160 milhões de reais e doará parte deste conteúdo. Então, mais uma notícia boa, porque parte desses 6 milhões de máscaras serão doadas. Ainda dentro desse tema das máscaras, amanhã, aliás, dentro da próxima semana, a gente vai ter aí, espera ter uma entrevista que, inclusive, eu pude fazer a produção, para falar e detalhar a questão das máscaras, que as pessoas estão aí na internet, inclusive está sendo indicado para que as pessoas façam as suas máscaras em casa. Então, nós vamos trazer um médico aí nos próximos dias para explicar que máscara que pode ser feita, com que material, o tempo de usar, tudo certinho. Mas para adiantar para vocês, uma notícia sobre o teste de máscara com desodorante que tem sido feito na internet. Porque... Jeremias? Pois não? Você pode terminar rapidinho pra gente, que o nosso tempo tá estourando aqui, ó. E a Fabiana tá ali, então, ó. O tempo tá acabando, Lilian. Tá certo. A gente vai deixar a Lilian para a próxima, então já... Para a próxima, isso, ótimo. Esse entrevistado para falar para a gente sobre as máscaras. E eu sei que vocês estão esperando aí a entrevista com o prefeito de Apiaí e mais outros colegas que devem estar. Mas muito obrigado. Obrigada, Jeremias. Pela programação de hoje. Obrigada pelas informações, Jeremias. Bom, e continuando aqui, os produtos da cesta básica estão mais caros nos mercados da cidade de São Paulo. O quilo do feijão está sendo vendido em alguns estabelecimentos por R$ 11,00, quando era vendido por R$ 4,00, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O preço de 20 itens da cesta básica aumentou no último mês. Amanda, não tá fácil não. A variação média dos preços era de 0,19% e passou a ser de 1,64%. Os mercados afirmam que os fornecedores encareceram os produtos e por isso o repasse, quando esses chegam às prateleiras, fica mais caro. O Procon pede que os consumidores
consumidores denunciem as cobranças abusivas pelos canais de atendimento à distância, pelo site do órgão, aplicativo ou nas redes sociais, marcando o perfil do PROCON. É necessário fazer a reclamação, indicar o endereço do estabelecimento. Estamos de olho nos fornecedores de supermercados, mais do que no supermercado, no fornecedor. Temos denúncias de que fornecedores aumentaram 70% do preço do arroz, feijão, óleo, o alho, o leite, carne. E nós estamos de olho nesses fornecedores, afirma Fernando Capês, diretor do PROCON. Capês disse ainda que esses lugares podem ser multados. De acordo com ele, abre aspas, em época de coronavírus não existe tabelamento, mas a prática abusiva, elevar o preço sem ter justa causa, é crime contra a economia popular e infração gravíssima contra o consumidor, afirmou Capês. A Associação Paulista de Supermercados, a APAS, afirma que as indústrias repassaram para o varejo os aumentos de custo e pede que o consumidor não estoque produtos, porque os produtos são definidos também pelo equilíbrio entre oferta e demanda. Uma situação Jornal da Rede Alesp. Complicada, né, Lilian? Muita gente em casa, né, acaba consumindo mais alimentos e aí na hora que vai comprar, o preço está lá em cima. O triste também, você vê nessa época que nós estamos tão carentes, estamos tão acessível às coisas, né? A dificuldade. Tem muita gente que aproveita disso, né? Ainda bem que tem o PROCON, porque o PROCON, as pessoas devem denunciar, pedir os seus direitos, porque não é uma situação que ninguém queria. É uma situação hoje que ninguém queria estar, né? Sim, atípica, né? Ninguém Ninguém esperava. É uma situação atípica e eu acho que todo mundo tinha que se respeitar nesse momento e refletir também sobre postura, né? Isso não é uma postura bacana com as pessoas. Bom, em meio à pandemia de coronavírus, né, nós estamos no período da Páscoa, que vai ser diferente dos anos anteriores. E é o que mostra uma pesquisa online feita pelo Google com 1.000 pessoas entre os dias 7 e 19 de março. O isolamento social, crise e a preocupação com a pandemia de coronavírus mudaram totalmente o cenário da Páscoa este ano, né, Lilian? E os dados mostram que os brasileiros vão abrir mão de costumes antigos, como comprar ovos de chocolate ou mesmo almoçar com os familiares no domingo. E se as pessoas têm a tradição de comprar ovos de Páscoas em lojas físicas, isso agora deve mudar. Os resultados mostram que 26% dos entrevistados vão optar por comprar online a fim de manter aí o isolamento social. Enquanto isso, Amanda, 51% das pessoas evitarão os horários de maior movimento nas lojas, mas ainda assim vão se arriscar ao sair de casa. Outros 22% vão fazer compras em lugares arejados e 21% optaram por adquirir os produtos com antecedência, evitando tumultos. A pesquisa ainda mostra que 12% vão deixar de comprar ovos de chocolate em virtude da crise econômica que atingiu vários setores no país. Os entrevistados apontaram que se mostram preocupados em cortar gastos enquanto a economia não voltar ao normal. Embora ainda estejam no topo da lista dos brasileiros na Páscoa, os ovos ganham a concorrência de produtos mais em conta para o consumidor no momento que nos encontramos. Pelo menos 69% dos entrevistados vão continuar comprando ovos, enquanto chocolates em barras serão consumidos por 30% dos entrevistados e outra parcela, aí 27%, preferem os bombons ou trufas. E também são bons, né? O Google sinaliza que os brasileiros vão mudar de comportamento nessa Páscoa, também em virtude da recessão econômica. Segundo os dados, 53% vão deixar de viajar no feriado prolongado e 34% não vão fazer almoços especiais nesta data. Jornal da Rede Alesp. E após algumas medidas que permitem o atraso no pagamento da conta de luz, sem correr o risco de ter corte de energia por conta da pandemia de coronavírus e o enfraquecimento da economia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, adotou medidas para equilibrar a cadeia do setor elétrico. Isso porque, com as pessoas em casa, a demanda por energia dos escritórios e das empresas diminuiu, o que deixou as distribuidoras sem caixa e com eletricidade
eletricidade em excesso. A ANEEL autorizou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a repassar para as distribuidoras do Sistema Interligado Nacional e para parte dos agentes do Mercado Livre os recursos financeiros disponíveis no Fundo de Reserva para Alívio Futuro dos Encargos. A decisão da ANEEL autoriza ainda a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a efetuar novos repasses ao longo do ano de 2020, sempre que houver saldo positivo no Fundo de Reserva para alívio futuro dos encargos. Jornal da Rede Alesp. Confira agora os destaques que marcaram este terceiro bloco do Jornal da Rede Alesp. O governo federal anunciou um programa que tem como objetivo arrecadar recursos para entidades sem fins lucrativos que atuam junto a grupos vulneráveis da sociedade. O anúncio contempla ações para minimizar os efeitos da pandemia de coronavírus. O projeto, chamado Arrecadação Solidária, é uma parceria do programa Pátria Voluntária do governo com a Fundação do Banco do Brasil. As doações podem ser feitas online por pessoas físicas e jurídicas por 2 sites. Você pode doar no www.gov.br/todos por todos ou ainda no site patriavoluntaria.org. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo nessa luta contra o coronavírus vai fazer um rápido intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em poucos minutos para mais informações a você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.